Olá, amigos. Mais um programa Capital Mística. E, novamente, com o nosso convidado de honra, Jorge Ouro. No programa passado, nós falamos sobre os elementais. Agora, nós estamos indo da água para o vinho. Hoje, o tema escolhido, os fenícios. Bom, os fenícios, um povo antigo, né? Muitos e muitos anos atrás, eles eram grandes navegadores e há uma tradição de que os fenícios, em suas andanças pelo mundo, chegaram ao Brasil. E também há uma tradição de que eles deixaram testemunhos visuais de suas andanças pelo Brasil. Um desses testemunhos está no Rio de Janeiro, cidade onde eu morei muitos e muitos anos. E há uma tradição que diz que na Pedra da Gávea, também conhecida como a cabeça do imperador, há uma entrada naquela montanha que leva a um túmulo de um príncipe fenício. E ali, para quem gosta de escalar, subindo ali pela pedra que vai dar nos olhos do imperador, tem uma parede lá com inscrições rupestres que muita gente já fotografou e tentou traduzir aquilo. Algumas pessoas dizem que conseguiram, e só que não há unanimidade. Eu, particularmente, já estive naquela região e eu vi as inscrições. Inclusive, cheguei a escalar a Pedra da Gávea, né, como é conhecida. E durante muitos fins de semana, eu ficava varando aquele mato ao redor da montanha para ver se por um acaso eu não dava sorte e encontrava a tal entrada para o túmulo do príncipe, mas não consegui. Ou foi falta de sorte, ou eu era um arqueólogo muito amador, então não cheguei a nada. Mas sempre ficou a curiosidade sobre os fenícios. E justamente hoje eu descobri que o meu particular amigo, Jorge Ouro, ele sabe um bocado de coisas sobre os fenícios. Então, olha, sopa no mel. Vamos perguntar a quem sabe. Jorge, prazer em vê-lo novamente aqui. Igualmente, obrigado pelo convite. É uma satisfação. E vamos... Eu gosto muito da tua introdução, sabe? Para o pessoal saber em que mato estão pisando, né? Muito interessante. Não tem cobra nesse mato. Não. Ok, então... E uma coisa que é interessante, assim, que daí, o nosso objetivo aqui, primeiro é desmistificar, né? Depois de desmitificar e depois, em uma hora desse agradável bate-papo, né, a gente nunca vai conseguir esclarecer tudo, mas tudo que se pretende é que vocês se sintam curiosos, como Sim. você disse no programa anterior. Pesquisem, leiam, questionem, não aceitem, busquem sua própria verdade, porque essa que é a verdade que vai subsistir. Né? Aí consegue retirar o véu de Maia, o véu da ilusão, e entender o que é que acontece. E uma coisa que é muito interessante, assim, é que a realidade, o nosso dia a dia, hoje, agora, aqui, né, ele suplanta a mais fantástica ficção que já tenha sido pensada por qualquer escritor. É um negócio absurdamente lindo. O famoso pensamento do padre Teilhard de Chardin, que eu não canso de repetir: na escala do cósmico, só o impossível tem possibilidade de ser verdadeiro. E é perfeito. Ele matou a pau nesse dia. Perfeito, exatamente. Com certeza. Bom, Jorge, vamos lá. Afinal, os fenícios estiveram ou não estiveram no Brasil? Sim. Isso assim, é um assunto importantíssimo, né? Porque
nós pensamos que assim, o mundo inteiro é perfeito e o Brasil é o fundo do poço. E que o Brasil foi descoberto em abril de 1500 e que só quem veio para cá foi assim a fina flor, né, dos imprestáveis de Portugal, né? E aqui só tinha índio vindo não se sabe de onde, e é um lugar que veio de lugar nenhum e que vai para lugar nenhum com um povo inconformado, né? Assim, isso que quiseram meter na cabeça do povo brasileiro até hoje, né? Quando na verdade o processo de miscigenação que aconteceu no Brasil com a vinda dos imigrantes, né? Então, assim, aqui no Brasil, a gente tem um laboratório onde é feito o caldeamento hoje de todo o gênero humano. Não tem um povo que não esteja... Esse mesmo caldeamento, né? Ele acontece desde a época da Atlântida. Então, isso aqui foi e vai ser, né, o laboratório de onde sai a próxima raça humana. Né? Então, o que de melhor existe em termos humanos está aqui nesse solo, sempre esteve aqui nesse solo. E aí, para isso, contribui muito a questão dos fenícios. Bom, para a gente falar da questão dos fenícios, a gente tem que voltar um pouquinho atrás e falar sobre a questão da Atlântida. Né? Atlântida, o pessoal pensa que é lenda, mas ele é tão físico quanto essa terra que a gente pisa aqui hoje. Né? Então, a Atlântida, ela foi a quarta sub-raça desse planeta que a gente habita, né? Então foi Bórea, Hiperbórea, Lemuriana e Atlântida, né? Os Atlântidos. E os Atlântidos se dividiram em 7 raças mães. Os Romuatl, Travatl, Toltecas, Turânios, Semitas, Acádios migradores e Mongóis. Tá? Então, são 7 sub-raças. Da quinta sub-raça Atlântida dos Semitas, em 850 mil a.C., uma parte foi retirada desses seres e foi para a meseta do Pamir gerar a raça branca, que é a área hindu. Depois gerou a área hindu, a área semita, depois gerou os caldeus e veio até os teutônicos, que foi o quinto, onde esse pessoal depois veio aqui para o ocidente. A história da Atlântida a gente pode colocar, para não se alongar muito, alguma coisa em torno de 2 milhões de anos atrás, antes de Cristo, né? Então, há 2 milhões de anos atrás, a Atlântida, a conformação do planeta era diferente, e então existiam 7 ilhas continentes. Por volta de 200 mil anos, mais ou menos, antes de Cristo, então houve o primeiro... A Atlântida passou por 4 cataclismos, né? Então, por volta de 200 mil, houve o primeiro cataclismo Atlântico, e em 2 milhões. Aí sobrou 2 ilhas, chamadas Daitia e Rútia. Das 7 que existiam, sobraram 2 ilhas. Uma dessas ilhas pegava o que a gente conhece hoje como Brasil, e pegava assim todo o Brasil, a América Central, a América do Norte, pegava lá em cima, para o Canadá, pegava todo o Oceano Atlântico, pegava até a parte de Antilhas e até Açores e vinha para cá. Essa era uma das ilhas, que era Ruta. Atlântida, na época, ficou com 2 ilhas, Daitia e Ruta. Nessa organização Atlântida desse período, então, existiam 7 cidades-estado. Cada cidade-estado com um rei e mais um rei central, um rei e rainha lateral, replicando a organização que era na época da Agartha. Depois veio a organização da Atlântida e depois onde derivou toda a organização maçônica, que são 22 templos ligados a 33, todo esse processo veio naquela época. A quarta cidade, Atlante, que é conhecida como Cidade dos Telhados Resplandecentes, Cidade dos Telhados Dourados, ela era e é no local que vai hoje, no que a gente entende como Mato Grosso, início de Mato Grosso aqui embaixo, até lá em cima no Pará. Então, há 2 milhões de anos atrás, o Brasil já era habitado, já era parte da Atlântida e tinha uma cidade que teve seu apogeu por quase 200 mil anos, uma civilização. A lenda do Eldorado, então, quando foram procurar o Eldorado na América Central, nos Andes, não, o Eldorado é na região que vai do Roncador até o Pará, porque ali ficava a quarta cidade Atlante. Depois, então, aconteceu mais um cataclismo da Atlântida, e porque a Atlântida, assim, ela detinha tal conhecimento e ela deteve tal poder sobre as forças sutis da natureza, e ela usava uma energia chamada Avril, que depois derivou para uma senha maçônica chamada Vitriol, visita inferior à Terra, retificando Invenia Omnia Lapidem, né? E aí, então, isso era com que afundasse o continente novamente. Aí, de Daitia e Ruta, então, sobrou
há 75 mil anos atrás, somente o que a gente conhece na história tradicional como Poseidones. Nesses contínuos, e aí Poseidones, onde Platão descreve na República, e tem todo um conhecimento jamais ocidentalizado, porque os sacerdotes egípcios passaram o conhecimento para os gregos, tiveram acesso a isso, isso veio até nós hoje, né? Nesse contínuo processo de afundamento das partes da Atlântida, né, então que demorou 2 milhões de anos, a civilização atlântica se dispersou por vários locais do mundo. Então foram iniciar a civilização egípcia, foram para a Península Ibérica, foram para o Marrocos, criaram todos os que a gente conceitua como peles vermelhas, os indígenas, né? E mantiveram ainda um núcleo de civilização que era Poseidones. Caramba. Bom, então, para chegarmos aos fenícios, agora naturalmente, a gente chega nos fenícios. Temos que passar obrigatoriamente pela Atlântida. Porque são Atlantes. Muito bem. Amigos, esse é o introito. Isto. A partir do próximo segmento, nós vamos entrar firme no tema, que é o objetivo deste programa. Portanto, um minutinho só, já voltamos. Que amigos, estamos de volta entrevistando o nosso amigo Jorge Ouro, que no bloco passado nos falou sobre a origem dos fenícios, que foram os atlantes, e a partir de agora vamos saber como apareceram realmente os fenícios na história da humanidade. A palavra é sua, amigo. Obrigado. Então, sobrou Poseidones, né, que é onde Platão escreveu sobre a Atlântida, né, na República, e em Timeus e Crítias, diálogos de Platão, né. Aí, em 1654 a.C., afunda Poseidones, que é onde daí vem a lenda do dilúvio em todas as tradições, né. Eu, pessoalmente, já ouvi dos Chavantes no Roncador, e os Chavantes guardam aquela região desde a época dos Atlantes, né. A narrativa de quando eles iam encontrar com os antepassados indo em direção ao norte, e um período eles foram e a passagem que dava para a terra dos antepassados tinha virado água, então eles narrando o afundamento de Poseidones. Com esse afundamento, essa dispersão atlântica, então, eles foram para vários locais, cada local do mundo ficou com uma tônica atlântica, né? Parte dos Atlantes ficaram no que hoje são as Antilhas, só que antes era uma ilha-estado, uma ilha-cidade-estado, chamada Atlantilha, que depois virou Antilha agora. Parte dos Atlantes foram para o Egito, Marrocos. Parte dos Atlantes foram para onde é hoje o Líbano e a Síria, né, que é exatamente onde é que era a Fenícia. Então eles foram para essa região que era a Fenícia, e aí a Fenícia era dividida em cidades independentes, onde as principais eram Tiro e Sidom. Na Atlântida, sempre a organização era poder sacerdotal e poder temporal, báculo e espada. Criaram Tiro e Sidom. Tiro era poder temporal, Tiro poder sacerdotal, e Sidom era o poder temporal. E aí, então eles tinham todo um conhecimento atlântico com relação à navegação, à medicina, à matemática, criaram a escrita. Todas as escritas atuais, todas sem exceção, inclusive a escrita brasileira, o idioma brasileiro, ele descende diretamente do fenício. O latim, o grego, todas elas sem exceção, porque foi o primeiro povo que pegou o que antes era escrita em formas de ideograma e transformou em uma escrita que é cuneiforme, que é onde tem, conforme se diz lá na Pedra da Gávea. Então, os fenícios, por onde andaram, deram conhecimento e a escrita. Enquanto os fenícios estavam se desenvolvendo naquela região, eles tinham um objetivo, que era restabelecer o apogeu Atlante no local onde era a quarta cidade Atlante, e eles tinham conhecimento que a quarta cidade Atlante era no Brasil. Então o Brasil já era conhecido desde essa época por causa da tradição Atlante. Sim. Ao mesmo tempo que a Atlântida está se desenvolvendo aqui, então a raça ária começou a se desenvolver na meseta do Pamir, né? Quando chegou na terceira subraça dos arianos, que foi dos caldeus, então eles se espalharam para aquela região e foi criada uma ordem, que é a Ordem dos Magos da Caldeia. Em determinado momento, Car, que era um prior da Ordem dos Magos da Caldeia, ele sai e se dirige para o que é a parte setentrional hoje da Europa e funda a Federação dos Povos Cários, né?
Essa federação dos povos cários, essencialmente atlante e ário-semita, com conhecimento sacerdotal, ela tinha por função também se misturar onde era a quarta cidade atlante no Brasil. E, pro lado de cá, nas Antilhas, tinham os tupis, os atlantes tupis, né, que tinham ligação com os atlantes e com os cários. A língua falada pelos tupis, veja como é interessante, a língua original dos tupis, que é chamada de Nhenhengato, que é a língua do bom andamento, ela é simplesmente o idioma falado ocultamente pela ordem dos magos da Caldeia. Que interessante. Muito, então. Aí, e os tupis estão ali na região das Antilhas. Aí, esses tupis, eles migram, né, junto com os povos cários e fundam uma capital que tem um nome parecido com Cários, com Car, que era o prior dos cários, Caracas, na Venezuela. Foi fundado pelos cários com os tupis primitivos, né? E eles ficam ali naquela região. Aí, em 1100 a.C., vem a primeira leva de fenícios para o Brasil e vem pelo Maranhão, se estabelece naquela região do Maranhão. Uma vez estabelecido os fenícios no Maranhão, eles fazem o quê? Estabelecem parceria com os cários do que hoje a gente conceitou como Europa. Sim. Aí vem para o que seria a Atlantilha. A Atlantilha, ela passa pelo processo semelhante ao que passou a Atlântida e começa a afundar em partes onde resta só as Antilhas de hoje. Aí então todos os remanescentes dos tupis, né, que são os atlantes cários, vão para a região de Caracas e junto com os fenícios vêm para o Brasil e descem para a região da Baía da Guanabara. Sim. Tem uma referência muito importante acadêmica, bom a gente citar com relação a essa questão da presença dos fenícios no Brasil, que é Bernardo Azevedo da Silva Ramos. Ele é considerado como o Champollion brasileiro. Ele escreveu a origem das inscrições antigas no Brasil, e alguma coisa do gênero, não me lembro exatamente o título, e então ele anotou e decifrou mais de 3.000 inscrições, né, na região norte e nordeste do Brasil e Amazônia, narrando a saga da vinda desses povos para cá. Sim. Depois a gente tem Alexandre Braghini, que escreveu Além da Atlântida, tem uma referência muito importante sobre isso. Nós temos Apolinário Frota, que foi um engenheiro que ficou quase 50 anos pesquisando, e aí chegou o momento que ele escreveu uma carta para Alexandre Braghini, até Braghini cita no livro dele, A Quem é da Atlântida, que ele tinha provas físicas que os antepassados dos egípcios tinham saído do Brasil, mudando completamente, virando a cabeça para baixo, a ordem da história. Mas por quê? Porque na época que o Brasil já era uma cidade atlante, né, no terceiro afundamento atlante, o Egito ainda não tinha submergido, ainda era mar. Quando ele submerge, né, aí então os povos daqui da quarta cidade atlante, os brasileiros, né, da quarta cidade atlante, eles rumam para fundar o Egito com o primeiro faraó. Aí, então o que acontece? Os egípcios, os fenícios começam a vir para o Brasil. Então, a primeira leva de fenícios foi em volta de 1100 a.C. Depois, em 1080, vem os tirrênios para o Brasil. Depois, por volta de 1008, um rei fenício chamado Irã faz uma parceria, um acordo de navegação com o rei Davi, o hebreu, e aí o rei Davi vem com os fenícios para cá, para o Brasil, e os hebreus ficam por quase 500 anos junto com os fenícios, indo e vindo para o Brasil, tirando riqueza e povoando o Brasil. Nessa altura, então, os tupis vêm de Caracas e entram junto com os fenícios pelo Maranhão e desce. Os fenícios com os hebreus vêm até a Baía da Guanabara, hoje Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo os tupis fenícios que estavam em Caracas, né, migram para o Peru, e aí junto com o filho de uma categoria de Manus, que é Manco Capac e Mamaoclo, ele desce, né, para a América do Sul e entra pelo Rio Grande do Sul junto com Sumé, que é o filho. Então toda a tradição de Sumé, todos os índios do Brasil têm uma tradição sobre Sumé e tem o caminho que Sumé fez atrás do Brasil. Então eles vêm para o interior do Brasil para se encontrar com os egípcios. Ao mesmo tempo, começa a vir para cá daí os fenícios, começa a vir para cá também os egípcios e se funda no Brasil quase que uma federação humana. Então assim, ó, toda a humanidade, todas as raças humanas, egípcios,
babilônicos, hebreus, etruscos, os caldeus, os cários, todas as raças representadas e miscigenando aqui no Brasil sob a guarda dos fenícios. Por quê? Então eles ficaram nesse ir e vir por 200 e poucos anos, aí até que em 850 a.C., vem para o Brasil um rei chamado Badesir. Então ele sai de Tiro, na capital da Fenícia, eles vêm em 7 naves, 7 navios. Sim. Ele, os 2 filhos primogênitos, Etibal e Etibal-Bel, e mais 222 seres de alta hierarquia da casta fenícia, né? Sim. Hierarquia sacerdotal do conhecimento, vêm para cá para o Brasil e aportam na Baía da Guanabara. O Brasil, então, nesse período, ele é dividido em dois pedaços. Brasil do Norte, que pega daí do Rio de Janeiro até na Bahia, passa um corte para cima, né? É governado por Badesir. E o Brasil do Sul é governado por Etibal e Etibal-Bel. Então são 2 reinos. Aí, veja que a primeira capital fenícia no Brasil foi Rio de Janeiro. A segunda capital fenícia no Brasil foi Salvador. Terceira capital fenícia que devia ter acontecido seria no centro do Brasil, onde hoje é o que se chama de Brasília. Entende? Puxa, olha, então os fenícios tiveram muito mais influência do que possa parecer. A ideia que se tinha, assim, para quem não estuda o tema, é que os fenícios vieram aqui, aportaram, enterraram um príncipe, deixaram inscrições e... Nós já vamos seguir, mas não foi nada disso. Não. A coisa é mais séria. Amigo, vocês estão vendo que a coisa é bem mais complexa do que parece. Vamos fazer o seguinte, mais um comercialzinho e já voltamos para completar essa história que está muito interessante. Muito bem, amigos, estamos de volta entrevistando Jorge Ouro sobre o tema Os Fenícios no Brasil. E enquanto estava rodando o comercial aqui do programa, eu estava pensando com meus botões, né? Eu digo, meu Deus, provavelmente muitos dos telespectadores que estão nos assistindo devem estar perguntando para si mesmo de onde o Jorge tira todas essas coisas. Mas ele não inventou isso, eu posso garantir para vocês. Então, eu tenho aqui uma relação, se vocês tiverem sido picados pela mosquinha da curiosidade, de livros, de autores que falam sobre todas essas coisas que estão espantando aí quem não tem esse conhecimento. Então, alguns livros, alguns autores que nosso amigo Jorge Ouro recomenda para quem estiver interessado em ir atrás. Então, sem dúvida alguma, Bernardo Azevedo da Silva Ramos é um dos autores. Esse é mundialmente conhecido. Mundialmente conhecido. Sem dúvida. Né? Ele é conhecido como Champollion brasileiro. Champollion brasileiro. Outro também, Alexandre Braghini. Ele escreveu Aquém da Atlântida. Aquém da Atlântica, podem procurar esse livro. Apolinário Frot, F-O-R-T. Não, aliás, F-R-O-T. Isso. E temos aqui Ludwig Schenhagen. Antiga História do Brasil, de 1100 a.C. a 1500 depois de Cristo. Depois de Cristo. O Schenhagen, ele é um austríaco que veio para o Brasil, aí começou a pesquisar na região do Piauí e aí se apaixonou pelo que viu e ficou a vida inteira aqui. Ele era conhecido como Ludovico Chavinagua, porque o nome dele era difícil de falar, né? Ludwig Schenhagen, né? Então, o Ludwig e o Bernardo Azevedo da Silva Ramos são os mais lidos no mundo quando se trata da pré-história e da proto-história do Brasil, menos no Brasil, que são desconhecidos. Pois é. O Brasil é hoje, em termos de pesquisa de paleontologia, da tradição oculta e antiga, um dos países menos pesquisados do mundo e o mais antigo do mundo. Sabe que quando a Terra estava solidificando, a primeira camada de terra do planeta que solidificou foi do Planalto Central de Goiás, antes de surgir qualquer continente. Então a gente pisa hoje no solo mais antigo do planeta, que jamais foi submerso e que nunca vai ser submerso.
E não é à toa, meus amigos, vejam, que com essa base histórica tremenda, o que é que nós temos lá plantado no Planalto Goiano? Congresso Nacional. Poxa, está pensando o quê? Por causa disso, a primeira capital do Brasil, primeira capital fenícia, foi Rio de Janeiro. Segunda capital fenícia foi Salvador. Engraçado também que quem mora em Salvador se chama soteropolitano. Soteropolitano. E sotero ou soter em grego é Salvador. Por quê? Porque havia sempre, os gregos vieram por quase 600 anos para cá. Né? E aí então a terceira capital, né, devia ser naquela região ali onde é o Planalto Central, que daí depois ocultamente, iniciaticamente, foi se encaminhando para criar Brasília. Verdade. Então o Brasil nessa época ele era dividido em dois reinos, Brasil do Norte e Brasil do Sul. Paralelo a isso, então na região que hoje é o Piauí, Piagui, terra dos piagas, dos sacerdotes, né? Piaga é o sacerdote Cário. Então, existiam as 7 cidades. Então, o Brasil era conhecido como a Ilha das 7 Cidades em todas as tradições antes do país existir. Né? Então, todos vinham para cá, tanto é que vocês pegam Rio de Janeiro, Niterói, é Nishtalhan, é caminho iluminado pelo sol, porque os egípcios vinham para Niterói pegar substância para fazer embalsamamento lá no Cairo. Então, era um ir e vir para cá, assim, o Brasil era hoje, em termos de miscigenação de povos, né, a mesma coisa que é há 1000 anos, hoje a mesma coisa que era há 1000 anos atrás, 1000 anos antes de Cristo. Né. Aí, em 850 antes de Cristo, o que acontece? O Brasil é dividido em dois lugares, em 2 estados, né? Brasil do Norte governado por Badesir, Brasil do Sul governado por Etibal e Etibal-Bel, primogênitos de Badesir. Aí Etibal e Etibal-Bel, volta de 855, eles morrem afogados na Baía da Guanabara. Né? Então tem toda uma tradição oculta com relação a isso. Aí Badesir retorna para Salvador, daí em seguida ele morre e aí vai e é sepultado no Mato Grosso, né? Onde é a cidade, a 4ª cidade Atlântica, cidade dos cidades resplandecentes, o Eldorado que os espanhóis procuravam. Quando acontece isso, então toda aquela força mágica que mantinha o Brasil como olho do mundo, coordenada pelos fenícios, ela se desfaz e a tônica, né, dessa preparação do Brasil, ela volta de novo para o Oriente, para o Tibete, né? E volta também para o que viria a ser o Ocidente, com a vinda dos povos da raça ário-semita em direção à Península Ibérica. Aí, então tem os ário-semitas, arindus, caldeus, né, os irânicos e depois os teutônicos. Aí eles vêm em direção à Península Ibérica para vir a mônada, o europeu, para o Brasil e misturar com o fenício que estava aqui. Então a gente pergunta assim, hoje, né? Onde é que está o fenício, afinal? Se é um povo que dominou o mundo inteiro e desapareceu. O fenício somos nós, os fenícios somos nós. Né? Porque nós somos descendentes diretos dos fenícios, dos atlantes, dos gregos, dos hebreus, né? Dos tirrênios, cartagineses, todos eles antes dessas civilizações que a gente conceitou como Oriente, como Ocidente existirem. Aí, nesse ir e vir, então o controle que estava aqui, ele passa para o Ocidente e as ordens ficaram dando suporte a vários acontecimentos. No ano 0 vem o Yeshua Ben Pandiro, Jesus da igreja, daí tem a ordem dos Nazaret que dá suporte a ele, depois essa ordem volta para o Oriente, quando acontece o que aconteceu lá em 33, quando ele é dado como morto e volta, na verdade, volta para a Índia. E aí várias ordens ficam ativas até que depois a Ordem dos Templários surge em 1132, na verdade foi em 1090 com a Ordem de Maris, que já pré-existia. Aí surge a Ordem da Calatrava na Espanha, né, que era responsável pela parte alquímica dos Templários. Aí os Templários daí são perseguidos na França, depois sobra a Ordem de Cristo lá em Portugal, aí deriva para a Ordem mistura com a Ordem de Maris, que tinha a ver com a Ordem de Avis Maris, né? Aí vai para a Ordem de Malta e aí faz o quê? Toda aquela coisa oculta que existia ali, então vem para o Brasil trazer o quê? O conhecimento que lá existia. Só que é o seguinte, a Ordem de Maris, a Avisos Templários, Malta, a Ordem da Calatrava, todas essas ordens, as ordens secretas, as discretas, as ocultas, e as que até hoje o nome não é revelado, sabiam do quê? Do Brasil, por quê? Porque isso aqui era uma autopista, assim, todo mundo vinha para cá. Né? Aí então em 1500, quando Pedro Álvares Cabral vem para cá,
né? E Pedro Álvares Cabral era um alto iniciado junto com o Cristóvão Colombo e com Henrique de Sagres, então era o rei principal e as colunas, báculo e espada. Quando eles vêm para cá é para dar sequência ao trabalho dos fenícios, né? E então inicia uma nova era para o Brasil. Então o Brasil é hoje, né, tudo que de bom foi feito pelos fenícios e todos os povos que existiram, toda a tradição oculta que nós temos no Brasil deriva diretamente dos fenícios, o idioma que nós falamos e que nós escrevemos hoje deriva dos fenícios, toda a pré-história do Brasil é fenícia, toda a proto-história do Brasil é fenícia, ligada com os tupis, com os cários e com os atlantes. Tá aí, amigos. Vocês pensam que é fácil? Não é. Garanto que vocês não sabiam que nós somos descendentes dos fenícios. Pois é. Mas, por favor, façam um favor a vocês mesmos. Não acreditem numa só palavra do que o meu amigo Jorge Ouro está dizendo. Tem que pesquisar, tem que ir atrás. Vão atrás. Leiam, pesquisem, procurem. Em vez de vocês ficarem assistindo filminho na TV, em vez de ficar vendo jogo do Brasil na Olimpíada, que fiasco, né? Sair daqui para perder na China, para a Argentina. Peguem os livros e vão lá. Vocês vão se sentir diferentes e mais, vocês vão subir um patamar no conhecimento oculto. E outro detalhe. Isso que o Jorge está falando, dessa história toda, que ele resumiu em poucos minutos da história da humanidade, não aconteceu em 2 semanas, 1 mês, 1 ano. Botem aqui milhares de anos. E, pelo amor de Deus, não tirem a ideia da cabeça de que a história da humanidade começou há 5.000 anos atrás para cá. Mas não mesmo. Não, isso não existe. Não mesmo. Tá? O ser humano é muito mais velho do que parece. Então, meus amigos, é isso aí. Olha, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos de novo para os nossos comerciais. E no próximo bloco, eu vou fazer uma perguntinha que eu guardei aqui no meu bolso secreto, que ele não está esperando essa pergunta, mas eu vou testar. Eu estou curiosíssimo para ouvir a resposta. Eu sei qual é a pergunta, eu levo essa vantagem sobre vocês. Vocês não sabem qual é a pergunta, mas garanto que é uma pergunta bomba. Eu sei. Querem saber qual é? Aguardem o próximo bloco. Já voltamos. Muito bem, amigos. Estamos no nosso último bloco e, como prometido, lá vai a pergunta bomba. Bom, você falou nas 7 cidades, ainda há pouco, do Piauí. E seria, por acaso, uma dessas 7 cidades, ali na região da Serra do Roncador, né, por ali, que na década de 1920, o famoso Coronel Fawcett foi tentar buscar alguma coisa lá, e será que ele já estava com o faro aguçado em cima de uma dessas 7 cidades? O que é que tu acha? É uma pergunta boa. E tem a ver com os fenícios diretamente, né? Então, só antes de responder, então, um complemento que tem no Rio de Janeiro, então tem o sistema Pedra da Gávea, Pedra Bonita, e vai até Teresópolis, né? Então, na Pedra da Gávea está escrito lá, escrita cuneiforme, cada letra com 3 metros de altura, Tiro Fenícia e Etbaal, primogênito de Badesir, né? E ali realmente é um túmulo onde estavam enterrados Etbaal e Etbalbel. O Bernardo Azevedo da Silva Ramos, ele trazia como Tiro Fenícia, Badesir, primogênito e Etbaal. E aí depois o professor Henrique José de Souza traduziu corretamente como sendo Etbaal, primogênito e Badesir, né? E aí toda a saga fenícia está narrada em vários escritos naquela região ali, para quem quiser ir lá no Rio de Janeiro e ver, ou ler os livros que você citou, os autores aqui, não é? Com relação às 7 cidades, então são 2 sistemas, né? Primeiro, que o Brasil foi preparado para ser o que é e o que vai ser desde a época da Atlântida. Então a gente está falando aqui em algumas centenas de milhares de anos, não é?
E diz a tradição que há túneis que ligam o Rio de Janeiro ao Roncador, o Roncador a Machu Picchu, o Roncador a Chichén Itzá, sabe? O Brasil é todo cheio de buraco por baixo, né? E como havia a tradição que, bom, primeiro as 7 cidades do Piauí eram um sistema sacerdotal tupi dos piagas, né? Que são sacerdotes cários e tupis, e que daí tinha a ver com uma outra tônica, não com essa do que o Fausto estava procurando. Mas ele vem procurar a cidade dos telhados resplandecentes, que é o mesmo Eldorado que todos os conquistadores espanhóis vieram procurar. Sim. Só que com uma diferença. Fawcett nasceu para isso. Foi mandado, na verdade levado até ele, né, na Inglaterra, uma estátua de basalto, uma estatueta preta de basalto, com umas inscrições e que atrás tinha o mapa para ele ir onde ele devia ir. Né? E essa escrita que tinha nessa estatueta é uma escrita que antecede a escrita fenícia, que antecede a própria escrita Atlante, né? Que é uma escrita que a gente chama de agartina, de Agartha. Né? Fawcett, de posse dessa estatueta, então ele foi para o Roncador e encontrou o lugar que ele queria e ficou bem. Não morreu, não aconteceu nada. Tanto é que 10 anos depois, a família dele na Inglaterra recebeu uma carta escrita por ele de punho, dizendo que ele estava bem, estava vivo, estava onde devia estar e que não retornaria jamais. Eu me lembro que acompanhei, eu era jovem nessa época, essa novela, vamos chamar Até assim. hoje se criou um mito, Até hoje se criou um mito. E a última notícia que eu tive é que num dos programas da Rede Globo de TV, acho que foi um Fantástico aí, fizeram uma expedição lá naquela região lá do Roncador e encontraram uma tribo indígena lá. Chavante Morcego. E lá um dos índios assumiu que ele tinha matado com... mas isso que chama de Maia, né? Então tem dois ilusão. tipos... Ilusão. Maia, chama Maia budista, né? Primeiro assim, o Chavante Morcego é uma casta de índio branco, todos eles com 2 metros, 2,30 metros de altura, que tem por função guardar o que se conceitou como embocadura, né? As embocaduras são as entradas para esse lugar onde Fawcett está agora. E há 2 tipos de proteção, então, ou os chavantes morcegos guardam essas regiões, ou então é usado um conceito chamado Maia budista, onde se cria uma ilusão, e essa ilusão é criada pelos elementais que têm a obrigação de guardar esses locais. E aí são 2 tipos de proteção nesse local. Primeiro são os todes, né? E todes e mulucurumbis, ou mulucurumbas. A Helena Blavatsky escreveu muito sobre isso em um livro que chama No País das Montanhas Azuis. É muito interessante o livro. E aí, então, esses locais você pode estar assim, eu posso estar como daqui aí em você, aí você é entrada para esse local e eu não vejo nada, ou vejo um animal e me assusto e vou embora, ou, sabe, eu tenho um buraco, esse tipo de coisa. Então, jamais alguém que não de direito vai entrar onde não deve. Né? Naquele romance As Brumas de Avalon, e também no filme que se fez sobre... Sim, é um romance totalmente iniciático, né? Recomendável a leitura. Na saga do Rei Arthur, num desses últimos filmes aí que conta a história do Rei Arthur. E era Rei Artus, né? E eram 14 cavaleiros e a tábua era quadrada, não era redonda, e a foi dada pelo próprio Merlin. Exato. E tinha um animal em cada ponta e tem a ver com a tradição dos fenícios. Pois é, falando no Merlin, olha ele aqui, né? Olha tá ele aí. aqui. Bom, mas veja, nesse filme tem uma parte que é muito interessante quando eles estão, digamos, a irmã de Arthur, Morgana, né, está lá treinando lá em Avalon. A região é coberta por uma névoa espessa, quase tem que cortar com uma faca, uma bruma, né? E em determinado momento, por artes mágicas, ela se abre, dissipa. né? E ela vê um séquito passar e, por coincidência do romance e tudo, quem está passando naquele momento é a futura rainha Guinevere, né?
Então, por ali começa uma parte do romance. Que isso aí é a magia é simplesmente coordenar os elementais. Exato. Então, tudo a gente vê que histórias, lendas, mitos, mas onde a fumaça há fogo, é a realidade, né? Então, é que a tradição oral ela tende a se transformar em lenda, né? Mas é a pura realidade e é a realidade esotérica, oculta, templária, né? É como no caso lá do Rio de Janeiro, na Pedra da Gávea, a abertura está ali e vai dar no mesmo lugar onde está o Fawcett, só que você tem que chegar lá e falar o adequado para entrar. Agora, se você tiver alguma coisa para fazer lá por curiosidade, não volta. Com certeza, com certeza. Então, agora, a última pergunta, assim, né, que estou te botando em xeque. Não, imagina. Você disse que, não sei se foi distração ou se você realmente disse isso, mas você disse que até hoje o Coronel Fawcett ainda está lá na Serra do Roncador. Vivo? Vivo. Pois é, porque olha, isso é o que funde o crânio da gente. É que conforme, dependendo do lugar onde é que você está, a proporção do tempo é diferente. Então, quando você está aqui em cima, então você tem a proporção de luz de 12 luz, 12 sombra. Quando você desce, onde está o Fawcett, tem a proporção de 18 luz, 6 sombra. Quando você desce mais um pouquinho, de onde vem a tradição agartina, você tem 24 horas de luz. E aí, a contagem de tempo ela é diferenciada. Então, são seres longevos e assim, há seres que trabalharam na construção dos templários ainda ativos, há seres que trabalharam na ordem dos Nazar, no ano zero ativos, há seres que trabalharam com os fenícios ainda ativos, todos eles, né? E é um ir e vir, isso é de conhecimento de muitas ordens que trabalham hoje em vários locais do mundo, todas elas se reportando ao Brasil, né? Olha, eu já corri um pouco o mundo, você sabe disso. Sim. E em vários lugares que eu estive, por exemplo, em São Lourenço, Minas Gerais, né? Tem ali... Que tem a ver com São Lourenço de Goa, lá no... não, aqui em Minas, São Lourenço tem lá no alto do morro ali, tem a sede da Sociedade... Teobiose, Sociedade Brasileira de Teobiose. E a Teosófica também está lá, né? A Sociedade Teosófica. E em frente ao templo lá deles tem uma pirâmidezinha, um obelisco, não, um obelisco. É a Sociedade Teosófica que mudou, tem um nome, depois você lá para frente tem outro também. Então, eles dizem que uma das entradas para o mundo subterrâneo é ali. Glória aos peregrinos vindo dos 23 graus de latitude norte até... Bom, e eu tive lá na década de 60, eu já era casado na época, né? E eu fui com a minha esposa e nós conversando lá com pessoas iniciais e tudo, aí trocamos ideias e tudo, e eles disseram assim... Quer sofrer uma experiência interessante? Eu quero. Aí eu e minha esposa estávamos lá presentes. Disseram, põe a mão no obelisco. O obelisco está em frente ao templo, numa praça. Cercado com as correntes baixinhas assim. Nós botamos a mão. Você sabe que o raio do obelisco vibrava, mas vibrava mesmo. Da gente botar a mão, a gente sentia a vibração. Eu olhei para minha esposa olhou para mim, respeita. Nós não tínhamos medo, porque estávamos entre amigos ali, eles não iriam nos... Disse, bota a mão, botamos, a gente sentia aquilo vibrar, tiramos a mão, disse assim, isso é sempre assim? Disse, não. Às vezes é pior. Quando a gente provoca, fica pior. Digo, bom, então ainda bem que vocês não provocaram. Aquela região ali da Serra da Mantiqueira, assim, o sistema geográfico foi criado pelos fenícios com sede em Niterói, né? E aí tendo por base todo aquele trabalho sacerdotal oculto feito para produzir o que o Brasil é hoje. Em determinada época, ele migra de Niterói para São Lourenço e 7 cidades em volta, da mesma forma que como em 1924, teve a migração do ex-Oriente Lux para o ex-Ocidente Lux, né? A luz passa a vir do Ocidente. Ok. Bom, olha, puxa, tu não sabe com que pena eu estou encerrando o programa, porque, olha, tínhamos muita coisa, olha, não deu nem para seguir o roteiro. Olha, arranhamos parte do roteiro. Bom, mas olha, se consolem, semana que vem tem mais, tá? Amigo, mais uma vez, obrigado por tua presença. Obrigado a você. É sempre bom ouvir você. É um prazer. Obrigado, amigo. Fraterno abraço a todos, até sempre. E aquilo que eu falei assim, espero que a gente pelo menos tenha despertado em todos a curiosidade para se instruir. Pois e você já tem o nome dos autores. Amigos, marcando novamente o nosso encontro para a semana que vem, neste mesmo canal, neste mesmo dia, neste mesmo horário.
Uma ótima semana para vocês e leiam muito, pensem muito. Puxa, existe coisa melhor do que isso? Descobrir a verdadeira verdade? Puxa vida, não quero nem que Deus ajude. Meu cordial abraço e até a próxima.